Aguardando você chegar. Oi, gente, boa noite. Rostinho novo aqui, né, pela Igreja Colina. Então, enquanto vocês estão chegando, eu vou estar louvando ao Senhor, mas desde já quero estar agradecendo a Deus pela vida do presbítero Jairto e da evangelista Rosângela e pela oportunidade de também estar aqui juntos com os irmãos da colina e as demais pessoas que vão estar nos assistindo nessa noite. Amém? Enquanto vocês estão chegando, a gente vai estar louvando juntos nesse momento. E eu espero que nesse momento Deus venha falar ao seu coração através dessa canção, como falou ao meu coração na madrugada de ontem, que eu estou me despertando por causa da minha bebê, que está em transição dormindo no berço, e Deus me colocou essa canção e eu fiquei cantando aqui na madrugada. Não sei se meus vizinhos ouviram. E como falou ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar ao seu. Enquanto eu estou falando e cantando, eu gostaria de pedir a sugestão dos irmãos. Se o áudio tá bom, do playback, da minha voz, vão me dizendo aí. Porque depois, quando a gente começar o estudo sobre saúde mental, eu vou estar desativando os comentários para que a gente possa prestar atenção no conteúdo. Amém? Depois eu volto com os comentários para deixar vocês com perguntas, sugestões e como foi o estudo. Amém? Então vamos estar louvando nessa noite ao Senhor. E aí, o áudio do playback? Tá alto? Tá bom? O playback tá bom? Então vamos louvar o Senhor. Que Deus fale ao seu coração. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração.
Comece essa noite adorando ao Senhor no seu lar, na sua casa, dentro do seu interior. Então declare assim: aleluia, 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 aleluia. Adore. Aleluia, 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 aleluia. Todo mundo conhece a história de Paulo e Silas na prisão. Nós estamos agora, não é bem prisão, né, gente? Estamos nas nossas casas, reservados. E nesse momento é o momento da gente tornar a nossa casa um altar de adoração ao Senhor. E isso traz benefícios não só para o nosso lado espiritual, como também para a nossa parte mental. Então adore e exalte a Ele, porque um terremoto vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Declare: um terremoto vai acontecer aí. E as cadeias que nos cercam vão cair quando não há o que fazer. E é muito forte a minha dor. Levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Declare: porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Onde há adoração, onde há adoração. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja esse Deus que está no controle de tudo e não deixa essas cadeias serem firmadas na nossa vida. Que você creia nessa noite e já receba essa palavra. Use a sua casa como altar de adoração ao Senhor. Use o seu coração como um altar de adoração ao Senhor, porque Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Amém? Como eu falei no início, vamos agora começar a fazer o quê? Comece a compartilhar para as pessoas que você conhece, da nossa igreja, também pessoas que não são evangélicas, para estarem ouvindo um pouquinho do conhecimento, né, como eu lembrei de semana passada, do presbítero Alisson, que trouxe, quem tá lembrado aí da colina, ou quem acompanhou na semana passada, que trouxe sobre inteligência, trouxe sobre o conhecimento e a sabedoria. Lembra dos conceitos? Então agora eu vou estar transmitindo um pouquinho do conhecimento que eu adquiri, mas também da sabedoria que vem do alto do Senhor para o seu coração. Amém? Então nesse momento, o que é que a gente vai estar falando? Como eu falei, comece a compartilhar para que Deus possa estar falando ao coração de outras pessoas e também estar trazendo informação para as pessoas nesta noite. Amém? Nesse momento, como nós já falamos, nós vamos falar sobre o quê? Saúde mental. Eu vou tentar trazer algumas coisas sobre a Bíblia, mas primeiro eu vou trazer sobre o conteúdo em si, para que os irmãos possam estar entendendo
sobre realmente o que é saúde mental. A gente ouve tanto sobre isso, o que é o cuidado da saúde mental. Nesse momento, como eu falei, continue compartilhando, mas eu vou estar desativando os comentários para que os irmãos prestem atenção no conteúdo. Amém? Só um minutinho, viu? É ao vivo. Mas bora lá. Então vamos lá, gente. Primeiro eu trouxe... Eu até imprimi, né? Misericórdia. Internet tem dessas, né? Mas vamos lá. Primeiro eu trouxe alguma ilustração. Ó, uma parte dessa minha palestra, né? Como os irmãos já sabem, na Igreja da Colina está se iniciando, começou já desde o início desde a semana passada, algumas palestras com temas específicos. Até foi colocado no feed. Eu vou estar começando hoje falando sobre saúde mental e nas outras quintas-feiras tem alguns temas específicos. Confere lá no feed. Violência doméstica, biossegurança e outros temas mais. Então, quando eu estava pensando sobre esse tema, eu já tenho algumas palestras prontas sobre isso. E eu peguei uma parte e olha o que Deus me fez quando eu fui relembrar, né? Ver meus slides antigos. Aí eu até imprimi os slides, né? Eu achei muito interessante, porque Deus já começou a falar comigo. O que eu acho muito bonito disso, isso é buscar também a sabedoria de Deus, é que não adianta a gente transmitir o nosso conhecimento se Deus também não falar primeiro com a gente, nos confrontar primeiro. E no início do meu slide, olha que interessante, eu acho que todo mundo tá vendo aí, quando a gente falava de saúde mental, a gente falava sobre uma coisinha aqui, ó. A representação desse homem. Eu acho que todo mundo vai interpretar aí. E aí, o que é que acontecia nos tempos de hoje? A gente reclamava muito disso, né? Antes de chegar a pandemia, não vou errar a palavra. Antes de chegar a pandemia, o que é que a gente reclamava muito? Que a gente tinha que ser 1001 tarefas e o tempo não tinha condições, a gente precisava de mais do que 24 horas para poder organizar. Ah, porque eu não tenho tempo. E esse aceleramento das coisas faziam com que a gente tivesse um adoecimento emocional, mental, até físico. Aí olha que interessante, aí eu trazia a importância disso, ó. A importância de um sorriso para as pessoas, contagiar outros com coisas boas, a importância do abraço, a importância de ficar concentrado mais em você. Eu falava muito sobre isso. Agora olha que contraditório, né? Agora a gente está literalmente com um tempinho de sobra. Eu sei que tem alguns irmãos que ainda estão trabalhando, seja em casa ou às vezes saindo como eu, em dias de escala eu também estou saindo para o trabalho, mas agora a gente está com mais tempo em casa, né? E aí, olha que contraditório. Porque agora a gente com um tempinho suficiente, às vezes também não estamos cuidando direito da nossa saúde mental. Então vamos começar um pouquinho a entender sobre o quê? O que é a saúde mental, certo? O que é a saúde mental ou emocional? A saúde mental ou emocional vem se referir ao quê? Ao nosso bem-estar psicológico no geral, que interfere em tudo. Mente, corpo, alma e espírito. E vai incluir em que sentido? Vai incluir como você se sente sobre si mesmo. Tô abaixando o fundo, tá? Como você se sente sobre si mesmo. A qualidade dos seus relacionamentos, a capacidade de gerenciar os seus sentimentos e lidar com dificuldades. Então vamos começar primeiro com o quê? Se a saúde mental é o cuidado com todos esses conjuntos, então a primeira coisa é eu fazer o quê? Como é que eu tô me sentindo? Eu, sem família, sem colegas de trabalho, agora sou só eu. Eu sei que em casa não só tá você. Mas o primeiro cuidado da saúde mental é você começar a cuidar de si mesmo.
Isso já ajuda muito você parar para se enxergar. Se o tempo estava tão corrido, agora você tem tempo de analisar você mesmo. Então, como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou me acordando todos os dias? Eu estou me sentindo bem? Nos primeiros dias, a gente meio que, lá no fundo, né? A maioria das pessoas ficou assim, naquele clima de férias. Então, eu não estava com nada programado. Eu sei que tem pessoas que programam coisas. Eu não estava com nada programado. Eu vou curtir os dias mais tranquilo. Mas aí depois os dias foi passando, o mês foi passando e acabou aquele desespero, aquela angústia. Mas não custa nada você parar para analisar sobre você. Como é que você está se sentindo? Você já... Aí eu achei interessante quando eu estava montando a palestra, uma frase que eu encontrei. Qual foi a última vez que você permitiu ficar em paz, sem se preocupar com o trabalho, com os problemas familiares, ou com relacionamentos, ou com seus afazeres do dia a dia, ou do dia seguinte? E aí, se a gente tivesse no trabalho, a gente ia dizer, Vigia, eu não tive nem tempo de fazer isso. E agora em casa? Você está com tempo de fazer isso. Então, comece já refletindo nessa noite sobre isso. Qual é o momento que eu estou tirando nessa minha quarentena, nesse meu isolamento social, para parar para prestar atenção em mim? E esse não é um sentimento egoísta. Porque não adianta a gente querer resolver o mundo e a gente não cuidar da gente. Isso é o primeiro ponto principal, cuidar da nossa saúde mental. Não adianta a gente querer resolver um monte de coisa, como eu falei. Eu estou preocupado com meus familiares. Às vezes, os pais preocupados com... Eu estou falando também como profissional, mas também estou falando como serva do Senhor. Os pais, as pessoas da família se preocupando com o lado espiritual. Faça primeiro a sua parte. Cuide primeiro de você. E a partir disso, as coisas vão estar melhorando. Então, o primeiro passo é o quê? Como é que eu estou me sentindo? E isso é cuidar da saúde mental. Aí, a qualidade dos relacionamentos. Vocês já devem ter visto nas redes sociais, nos noticiários, o que é que acontece? Tá tendo muito conflito entre casais, entre as pessoas da família, porque agora a gente tá mais tempo em casa. Não é que seja sempre, mas a maioria... A questão do trabalho fora de casa faz com que a gente não tenha... A gente, antes, algumas pessoas podiam considerar assim, um tempo de sossego com as pessoas de casa, já que a gente convive com elas e nem é tanto 24 horas. Agora a gente tá 24 horas. E aí, como é que tá a qualidade dos seus relacionamentos? Às vezes a gente estava só preocupado como era o nosso relacionamento no trabalho, na escola, na faculdade, com os vizinhos, ou até mesmo nem isso. Né? A gente estava tão pilhado no dia a dia que a gente às vezes não se preocupava com a qualidade dos nossos relacionamentos. E o que é essa qualidade de relacionamento? É eu, por exemplo, não ser a laranjinha podre. Eu vou até pegar uma coisinha aqui. Será que eu tenho que ser a laranjinha podre que vou contaminar todo mundo? Eu não posso fazer isso nem no meu trabalho, nem com a minha vizinhança e mais ainda agora na minha casa. E isso, como eu fui falando, Deus confrontou comigo também. Porque tem dias que a gente vai acordar pilhado. Mas isso é tudo questão de escolha. A gente precisa melhorar as nossas qualidades. A nossa qualidade no relacionamento com as pessoas. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Se eu escolho cuidar de mim e cuidar da minha saúde mental primeiro, aí eu me acordo bem. Foi uma noite de sono tranquila e eu me acordei bem. Quando eu me acordei, tinha algumas pessoas que acordou primeiro do que eu. Ou, às vezes eu acordei primeiro, já estava louvando, adorando, fazendo meus afazeres da casa, seguindo com a minha rotina. E alguém chegou já trazendo algum problema. Seja os filhos discutindo, seja até o marido às vezes dá uma explosão. Ou até quem tem casa mais cheia. Um problema surgiu. Isso é cuidar da qualidade dos relacionamentos. Um problema surgiu. O problema foi seu? Quem estava brigando eram os seus filhos. Quem estava discutindo era o seu marido com os vizinhos. Quem estava discutindo era seus avós, eram seus primos. Aí o que foi que aconteceu? Aí a gente usa uma palavrinha que... Lembre-se que palavra tem poder. A gente usa uma palavrinha muito ruim. A gente começa a dizer bem assim. Pronto, perdi meu dia.
Eu perdi a minha paz. Eu não estou mais podendo concentrar na minha saúde mental. Esse já é o problema principal que a gente acaba fazendo. Em quê? Se eu cuidar de mim e saber ter controle emocional dentro do caos, eu já estou ajudando a minha saúde mental. E eu vou melhorar a minha qualidade nos relacionamentos com as pessoas. Por que eu disse que eu não posso ser a laranjinha podre? Eu vou sair contaminando todo mundo? Quando eu dava palestra em público, né? Eu falava sobre isso. Aí, digamos, eu começou o dia mal, eu chegava no trabalho e contaminava as outras pessoas. Eu chegava em algum estabelecimento ou até nas paradas agora das barreiras sanitárias em algumas cidades e eu era bruto com as pessoas. O outro tem alguma coisa a ver? Não tinha. Aí eu vou sair contaminando? Agora, em que sentido? Aí você pode dizer, Késia, mas às vezes eu tenho que interferir. Eu não estou dizendo que você não interfira, mas saiba a forma como você vai interferir e não deixe aquele problema ser seu e você ter que resolver. Você vai interferir e vai agir até onde você pode, mas não quer dizer que você tem que trazer aquele problema para você e estragar totalmente seu dia e também estragar a sua saúde mental e física até. Porque quando a gente fica com muita raiva, a gente começa a sentir até dores, né? Aí daqui a pouco começa a sentir até os sintomas do Covid. Mas em nome de Jesus não vamos fazer isso, porque nessa noite vocês estão sendo orientados em nome de Jesus e pela profissional. Mas toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Então, cuidar de si, parar para analisar a qualidade dos seus relacionamentos e saber gerenciar todos os seus sentimentos e as dificuldades. Quem é que vai gerenciar isso? Tá vendo que é tudo em conjunto? É tudo ligado. Quem é que vai gerenciar isso? É o seu esposo? É os seus filhos? É os seus vizinhos? É a sogra, quem mora com a sogra? Não. Quem vai gerenciar isso é você. Isso, como a gente aprendeu semana passada, quem estava aqui assistindo, Deus nos deu inteligência. Nós adquirimos conhecimento no dia a dia e Ele nos dá sabedoria quando pedimos, porque a sabedoria vem dEle. Então, você tem que entender que quem está no controle do seu corpo e da sua mente primeiro é você. Eu não estou anelando, excluindo o controle e a soberania de Deus. Eu estou falando que nós é que precisamos entender e conhecer nós mesmos. Saber aonde é que está doendo, aonde é que está magoando e entender uma coisinha principal. O outro não vai adivinhar se você não falar. Aí uma frase que a gente usa muito lá, falar abertamente sobre saúde mental faz bem. Em que sentido? Se eu ficar, eu já estou em casa, a rotina da minha vida já mudou. Aí agora, se eu ficar, me isolar mais ainda, se tiver alguma coisa que me frustrou, que me deixou triste, ou até com raiva dentro de casa, eu começar a guardar. Aí, ou eu explodir, vamos para os dois extremos. Aí o que é que acontece? Piora na saúde mental. Por quê? Porque aí eu estou dizendo a mim mesmo que eu não estou sabendo nem me controlar. Aí eu vou controlar os outros? Então, quando eu falo ao outro, como é que eu estou me sentindo? Olha, isso não foi... Marido, filhos, olha, essa atitude não foi boa. Vamos parar para analisar. Agora a gente está com esse tempo. Dentro de casa a gente está com esse tempo de falar com o outro. É porque a gente às vezes ficava o quê? Com dificuldade de fazer isso. A gente... o interessante é que quando a gente é íntimo, a gente trata o outro de uma forma diferenciada. Eu tô aqui com meu marido e ele às vezes pode chegar e falar, é verdade. Em que sentido? Eu vou dar um exemplozinho simples. Um casal estava passeando e uma senhora estava na frente dele, antes da pandemia, né? Estava na frente dele e se esbarrou em uma porta e caiu. Quando ela caiu, o que é que o marido fez? Foi lá, ajudou, foi super gentil, foi super educado, deu todo o suporte, ajudou aquela senhora. Aí se a gente parar para analisar sobre esse exemplo, porque às vezes quando a gente vai fazer isso com o nosso familiar, com o nosso íntimo, com quem é íntimo de nós,
a gente age de outra forma. Às vezes a gente age com ignorância, às vezes a gente age por impulso e não trata da mesma forma. E isso faz mal também para a nossa saúde mental e não nos ajuda no ambiente familiar. Então, por isso que nós precisamos parar para analisar sobre essas coisas. E o interessante do estar em isolamento social é entender uma coisa. A gente estava no tumulto, né? Só que agora a gente está numa calmaria. E nessa calmaria é que faz com que a gente coloque os pensamentos no lugar. Sabe aquele exemplo que a gente já ouviu em muitas redes sociais, em pregações, até em palestras, de que quando a gente está com raiva, a gente não tome decisões precipitadas, a gente não fale, não faça algo que depois a gente vai se arrepender? É o acalmar, deixar a poeira baixar e você parar para analisar o que foi que realmente aconteceu naquela situação. E depois dali, quando você se acalmar, você vai fazer o quê? Você vai tentar resolver aquele problema dentro das suas possibilidades. Não vai fazer além. É o eu olhar de fora o que foi que realmente aconteceu. Agora a gente está na calmaria. Agora é o momento de eu parar para analisar. E aí, como é que está a minha vida? Como é que eu estou? Como é que os meus relacionamentos estão? Como é que está a minha saúde mental? Como é que eu estou sabendo me controlar? Como é que eu fazia isso antes? E como é que eu estou fazendo agora? Esse é o momento de você começar a enxergar você mesmo e dizer assim, vou usar o meu exemplo. Como é que era a Késia antes do Covid? E como é que é Késia durante? E como é que vai ser Késia depois? Esses são os momentos de você parar para analisar sobre isso. E isso é cuidar da sua saúde mental. Então vamos parar para analisar sobre essas coisas. Então entendemos os 3 passozinhos, que é o quê? Cuidar de si mesmo. Parar para analisar como é que está a qualidade dos seus relacionamentos. E entender que você é capaz de gerenciar todos os seus sentimentos e lidar com as dificuldades, seja elas diárias ou alguém que está passando por problemas mais difíceis, alguém que está com um familiar que está com Covid, alguém que também está passando por problemas financeiros. Lembre-se que você tem essa capacidade de gerenciar tudo isso. Lembre-se que quem está no controle é você, mas também, eu sei que nós estamos sendo ouvidos por pessoas que não são evangélicas, mas também por pessoas que são evangélicas. Eu preciso cuidar de mim, mas também exercer a minha fé. Uma coisa que eu encontrei muito na barreira sanitária, às vezes eu encontrei, né? Porque a gente, quem é evangélico, acaba, como diz, a gente percebendo que o outro também é evangélico. Teve pessoas que pararam comigo e citaram a Bíblia e disseram bem assim, isso tudo que está acontecendo, a Bíblia está dizendo, mas Jesus disse que não era para usar máscara. Aí eu até brinquei, aí eu disse, não, é para usar máscara, porque o que a gente entendeu semana passada foi o quê? Deus nos dá inteligência, nós adquirimos conhecimento e Ele nos dá sabedoria. Então eu preciso exercer a minha fé, mas eu também preciso me prevenir. E isso não adianta a gente separar, tá em conjunto. Então vamos entender sobre isso. Agora, cuidar da minha saúde mental, começar a se preocupar comigo e como é que está acontecendo, como é que os dias estão se seguindo, não quer dizer que eu não vou passar por problemas, que eu não vou passar por dificuldades. Todo mundo passa por dificuldades, por decepções, por perdas. E no momento atual, o que é que está acontecendo? A gente está passando por um momento de transição, de mudanças. Está tudo novo para todo mundo. Na geração atual, eu não quero me equivocar, mas na geração atual, para os mais novos, esse isolamento social é algo novo. É algo novo para profissionais, é algo novo para a família, é algo novo para o mercado de trabalho, é algo novo para todo mundo. E aquilo que é novo sempre vai nos trazer medo, sempre vai nos trazer angústias, aí vai desencadeando. Vem o medo, vem a angústia, vem o desespero e pode chegar até
situações mais graves, quando eu não entendo que quem está no controle sou eu. Quando eu me desespero, quando eu me angustio, aí eu entro em depressão. Eu deixo a ansiedade bater na minha vida. E quem já estava? Então, é novo para todo mundo. Só que o novo, mesmo trazendo medo, mesmo trazendo aquele fio na barriga, e agora, não quer dizer que a gente não pode parar, analisar, respirar, usar esse momento de calmaria para entender. É algo novo, tá me trazendo medo. E agora? Aí é o momento de eu parar e analisar. Peraí, é algo novo, mas eu vou deixar esse medo, esse novo, essa mudança me paralisar? Eu vou deixar esse momento agora dizer, pronto, perdi a minha vida, acabou. Os planos que eu planejei, porque muitas frases eu encontrei nas redes sociais. 2020 já acabou, pode já virar para 2021. Não, 2020 não acabou. É a história, eu estou agora na igreja com a live pela Igreja da Colina, e os irmãos da Colina conhecem a evangelista Rosângela. Em que sentido? Ela sempre fala o que todo mundo sabe aí, o que? Eu posso até ouvir vocês. Gerência de risco. Agora é o momento de eu ter o plano B, de eu parar para analisar. E agora, o que é que eu faço? As coisas surgiram, o novo surgiu, a mudança tem acontecido. A questão é eu escolher não me desesperar, não me angustiar e não entrar no descontrole, no desequilíbrio emocional, físico e mental e dizer, qual é o meu plano B? Aí quando a gente se assusta e entende uma coisa, eu não tenho plano B? Por que eu não tenho plano B? Por que eu não parei para analisar sobre mim mesmo? Por que eu não parei para analisar antes disso chegar sobre a qualidade dos meus relacionamentos? Sobre que eu sou capaz de ter controle sobre mim mesmo? É nesse momento que você tem que entender isso. Aí eu costumo dizer que tudo, eu falo aos meus pacientes, às pessoas que eu estou atendendo online, eu falo sobre isso. Eu boto até um exercíciozinho de 3 perguntinhas. Quem sou eu? O que eu gosto e o que eu quero fazer daqui pra frente. Essa pergunta, quem sou eu? Eu até sou criticada por alguns amigos da profissão, né? Quer dizer, mas é uma pergunta muito ampla. Mas eu acho que essa pergunta, a gente não precisa necessariamente responder só em um dia. Todos os dias a gente tem que entender todas as fases da nossa vida, todas as experiências que a gente toma. A gente tem que entender que a gente tem que perguntar isso pra gente mesmo. Quem sou eu? Quais são as minhas qualidades, os meus defeitos? Como eu me vejo? Também parar para analisar como as pessoas me veem. Isso é muito importante. Por conta de quê? Eu tô apagando aqui para vocês não receberem nem a vibração aí. Por conta de quê? Quando eu paro para me analisar, e tem outra questão. Eu tenho que entender também quem sou eu diante de Deus. Então, quando eu paro para analisar todos esses tópicos, eu começo a entender como é que eu posso ter o meu autocontrole, me conhecer, me entender. O que é que eu gosto de fazer? Sentar com os outros, sentar com a minha equipe de trabalho. Quem me segue nas redes sociais vê que eu tenho muito contato com a minha equipe de trabalho, porque a gente estava lá diariamente, até vezes mais do que os nossos familiares. Só que agora a gente está com a oportunidade de também estar diariamente com os nossos familiares, que também são importantes como as pessoas do nosso convívio extra-casa. Mas e aí? O que é que eu gosto de fazer sem os meus filhos, sem o meu esposo? O que é que me faz bem? Eu, por exemplo, o que eu gostava e parei de fazer? O que eu gosto e nem comecei a fazer só por conta dos outros? Aí eu volto na questão de que às vezes a gente está preso em uma coisa e isso também prejudica a nossa saúde mental. De como é que os outros estão me vendo? Aí a gente só foca nisso. Vão pensar isso de mim. Se eu fizer isso, aí eu já sei, já vão me julgar. Aí o cuidar de si mesmo é você parar para analisar e entender e se conhecer.
E não ficar só focado no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. Porque imagine um mundo que tudo que a gente fosse fazer era os outros que estivessem controlando. Eram os outros que estivessem comandando. Eu vou pro extremo mesmo. Fosse seu marido, fosse os seus filhos, fosse as pessoas que você tem mais intimidade, que escolhesse o que você comer, o que você vestir, até o que você pensar, até o que você gostar. Eu vou pro extremo. Isso era um mundo bom? Isso era um mundo que ia trazer saúde mental pra gente? Era um mundo de caos. E o que é que acontece? A gente tá fazendo isso. Isso é uma escolha. A gente tá trazendo esse mundo pra gente. Como é que os outros estão me enxergando? Só que agora eu tô dentro de casa. Como é que eu estou me enxergando? Mas isso não quer dizer que eu me isente disso. Eu preciso também saber quem sou eu, quais são as minhas qualidades, os meus defeitos, que eu mesmo me enxergo, mas também fazer isso com a outra pessoa. Em que sentido? Como é que os outros me veem? Eu vou dar um exemplo. Dizem que eu vou usar o meu exemplo. Dizem que eu sou muito impulsiva. Dizem que eu sou muitas vezes estressada. Eu tenho que parar e perguntar a mim mesmo. Quer dizer, você é muito estressada? Você é muito impulsiva? Porque é a questão assim. Se eu sou, por que eu vou ficar triste? Por que eu vou ficar com raiva? Por que eu vou ficar angustiada? Eu tenho que parar, analisar e começar a melhorar isso dentro de mim. Isso é ter autoavaliação. E a gente tem que fazer isso todos os dias. E agora mais em casa. Que as coisas vão melhorando. Agora, se eu não sou, por que também eu vou ficar preocupada? Eu vou ficar com aquilo martelando na minha cabeça. Se eu não fosse, Se eu não fosse, às vezes, tão estressada ou tão impulsiva em algumas coisas, por que eu estava me importando? Entende que tem coisas que é a gente que traz? E isso prejudica a nossa saúde mental? Então, sai analisando sobre isso também. E não foque só nisso. Outra questão interessante. Comece a entender o que é que eu vou fazer daqui para frente. A pandemia chegou. Eu estou em isolamento social. Algumas pessoas estavam assim. Mas as coisas daqui a um mês vai voltar ao normal. Você está vendo que os meses estão prolongando. Mas a questão é você não entrar em desespero. Qual é o meu plano B? Qual é a minha gerência de risco? O que é que eu vou fazer daqui para frente? O que foi que eu planejei para 2020 que eu comecei e parei? O que eu nem comecei? E agora nem adianta eu culpar o isolamento social, porque eu nem comecei. Então esses são os momentos da gente entrar nessa calmaria que Deus nos colocou e entender isso. Tá em meio ao caos, mas eu preciso saber que eu preciso ter controle emocional. Quando eu cuido de mim, cuido do outro e cuido do lugar onde eu estou. Qual é o lugar agora? É o seu lar. Cuide dele. Porque às vezes a gente, por exemplo, eu estou amando. Eu sei que eu também estou preocupada, mas eu estou amando o momento em que sentido? Eu estou tendo mais convívio com a minha família, eu estou tendo mais convívio com a minha filha, que está numa fase de desenvolvimento. E agora eu sei que quando voltar literalmente ao normal, e nós temos que ter fé nisso, ela está bem mais apegada a mim. Mas eu pude aproveitar o desenvolvimento dela, porque criança, de quando nasce até chegar mesmo a uma maturidadezinha cronológica, todo dia é uma novidade. Vocês sabem que eu posto muita coisa de Zoe, mas todo dia é uma novidade para mim e isso me deixa feliz. Então você precisa saber olhar essa situação de uma forma positiva. É que a gente costuma dizer assim, pronto, acabou tudo. Por que a gente prejudica a nossa saúde mental? Porque a gente não está olhando essa situação de uma forma positiva. Será que só tem coisa negativa? Será que só tem coisa negativa? Aí uma questão interessante. A diferença das pessoas que buscam uma boa saúde emocional e mental está na capacidade de se recuperar diante das adversidades, dos traumas e do estresse. Sabe que habilidade é essa? Eu sempre costumo dizer, quem ouviu já essa minha palestra, eu sempre costumo dizer que eu chamo do poderzinho mágico que Deus nos deu. Eu sempre, quando eu falo com Deus, às vezes eu digo assim, o Senhor bem que podia deixar a gente voar.
Mas aí eu fui entrar nos prós e nos contras, que não vamos entrar nesse momento agora, né? Mas Deus não nos deu essa capacidade de voar ou de ser invencível como o super-homem. Mas Ele nos deu uma capacidade de quê? Se chama resiliência. E na situação de hoje, é essa capacidade que todos nós temos de se reerguer diante das adversidades, diante dos estresses do dia a dia. A gente tem essa capacidade, veio de Deus, essa inteligência, esse conhecimento adquirido, essa sabedoria que vem de Deus, Ele nos deu, Ele deu a todo mundo, não só foi a algumas pessoas. Às vezes a gente está assistindo ou até vendo pelas redes sociais, olha como a situação daquela pessoa melhorou, olha como uma pessoa conseguiu dar a volta por cima, ou alguém conseguiu, a palavra certa é agora, se reinventar diante dessa situação. Se o outro pode fazer isso, tenha certeza que você também pode. Todos nós temos essa capacidade. Nós somos resilientes. Nós temos a capacidade de se reerguer diante da dificuldade. As mudanças estão surgindo. E aí, agora o que é que você vai fazer? As pessoas emocionalmente e mentalmente saudáveis precisam usar essa ferramenta para lidar com situações difíceis e manter a perspectiva de forma positiva. Olha essa situação de forma diferente. Nos atendimentos que eu faço, seja no consultório ou agora online, eu começo a parar a falar com os pacientes isso. E aí, qual é a sua perspectiva diante da situação que você está passando? Como é que você está enxergando essa situação? Só de forma negativa? Só teve obstáculos? Só teve dificuldade? O que é que você está tirando de positivo? E quando a gente tem pensamento positivo e palavras, como eu já falei hoje, tem poder. Porque, diga assim, como eu dei o exemplo, né? Da laranjinha. Pronto, meu dia acabou. Pronto, já era, tá terrível. Olha, comecei bem, mas não tem jeito não. Se eu começo a usar as palavras e as ações e os pensamentos com a perspectiva positiva, as coisas com certeza vão melhorar. Agora, se eu digo, ai, não tem jeito não, já deu, eu já sei que a situação não vai melhorar, o que é que acontece? A gente é que está sendo a laranjinha podre. A gente é que está fazendo com que o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês piore. Em que sentido? É que a gente que está causando aquilo. A gente só está vendo com um olhar. Comece a olhar o lado positivo dessa situação. Comece a entender que você é resiliente, que você pode dar a volta por cima e encontrar novas estratégias. Eu sempre usava o exemplo, seja a fênix que ressurge das cinzas. Tem pessoas que estão nos assistindo e pessoas que você vai estar compartilhando essa live que estão literalmente em cinzas. Estão em dificuldade. Se você olhar nessa perspectiva de começar a se comparar com quem está com Covid ou com quem está com familiares assim, imagine como é que essa pessoa está se sentindo. O que é que ela está passando fisicamente e emocionalmente. E fora o julgamento social. É um conjunto. Quando você parar e achar que o dia chegou ao seu limite, comece a fazer essa comparação, mude essa sua perspectiva. E quem está passando por situação pior? Como é que tá? E aí? A gente precisa começar a entender, a refletir como é que tá a nossa vida atualmente falando. E entender em que sentido. Eu preciso ter um sentimento de gratidão. De gratidão pelo que eu tenho. E mudar essa perspectiva em que sentido? Às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você. Às vezes o que é ruim para mim não vai ser ruim para você. Então todo mundo tem uma perspectiva. A questão é você saber enxergar de forma positiva. E enxergar as pequenas belezas que todos os dias nós temos. Nós estamos respirando. E não vamos só focar no Covid. Nós também não estamos com problemas tão extremos.
com outras doenças que também causam a morte, que também causam a angústia, a ansiedade e a depressão. Então tenha um sentimento de gratidão. Agora, se for exercer também, exerça também a sua fé. Entenda em que sentido. Se eu não exercer também a minha fé, e isso faz bem para a saúde mental, se eu não exercer a minha fé nesse momento, é vã. Por quê? Entenda que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Mas se você sai do seu controle emocional, não adianta nem culpar a Deus. É você que está gerenciando de forma errada. E entenda que quem está no controle é Ele. É Ele que está tentando nos mostrar e nos ensinar. Ei, eu estou no barco. Isso também foi o que Deus falou no meu coração nessa madrugada. Eu estou no barco. Por que vocês se desesperam? Por que vocês só me buscam na hora que já chegou ao extremo? Já percebeu que a gente é muito assim? E a gente tem que entender que na vida tudo é um equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. E a gente não entende isso. Aí não adianta dizer essa frasezinha, eu tenho Deus, Deus está no controle de tudo, se eu não exerci isso aqui dentro. A passagem dos discípulos na tempestade nos ensina muita coisa. Jesus estava no barco. Por que eu não podia descansar e confiar nele? E me desesperar? E uma questão muito importante. Eu entrei em desespero e perco a minha fé e não entendo que ele pode trazer a solução. Então pare para analisar sobre isso. É esse tempo que você precisa usar. Agora eu vou trazer, né? Porque eu falo demais, né? Mas eu já percebi que a gente já tá 15 minutinhos para estar encerrando. Eu vou reabrir os comentários, mas eu vou citar alguns passo a passos em que sentido. Como a gente já falou, não adianta a gente só cuidar da mente e não cuidar também do corpo. E entender uma coisa, um fator fundamental na nossa saúde mental vou desativar, viu, os comentários, é o quê? É eu buscar uma rede de apoio forte. Mais do que nunca a gente está numa rede de apoio forte, que é a nossa família. Muitas pessoas já ouviram isso, que é o quê? É o nosso porto seguro. É aonde a gente vai correr atrás. E o mais bonito e belo que, mesmo aumentando as brigas e as dificuldades em casa, nós também estamos vendo o agir de Deus. Em que sentido? Essa rede de apoio forte, de que às vezes quem não estava conversando parou para analisar. Eu quero falar com quem eu estava de mal, com quem eu estava com raiva, com quem às vezes eu estava um tempão sem falar. E isso é o bonito de Deus estar agindo também nesse momento. É eu buscar esse apoio forte. Eu busco esse apoio forte em Deus. Eu busco esse apoio forte na minha casa, com a minha família, com os meus familiares, seja pelas redes sociais, mas também na minha igreja. E esse apoio forte nos ajuda. Agora também tem uma questão. Não adianta eu só cuidar da minha saúde mental e emocional e espiritual e eu não cuidar também da minha saúde física. E como eu falei, eu preciso me prevenir. Só sair quando necessário. E no caso de casa o quê? Cuide também da saúde física. Tudo é uma questão de escolha. Em que sentido? Saber se alimentar bem. A gente agora pode... Agora é o momento também de economizar, né? Então a gente agora pode ter um momento da gente estar fazendo receitinhas novas, saudáveis. Isso também é cuidado com a saúde física e mental, porque tá tudo interligado. Se o corpo não tá bem, a mente não vai estar bem. Se a mente não vai estar bem, o corpo não vai estar bem. Então a gente precisa ter um equilíbrio em relação a isso. E outra coisa, fazer os treinos em casa. Eu sei que a gente às vezes fica se sentindo sufocado porque está muito tempo em casa. Mas quem tem quintal, quem tem varanda,
Tente fazer os exercícios em casa. De que sentido? Alongamentos. Tem os exercícios que tem pelo YouTube. Coloque lá e faça os seus exercíciozinhos. Porque isso você está cuidando da sua saúde física. Isso traz para o seu cérebro dopamina e endorfina, que são o que traz a sensação de prazer e de bem-estar. E isso faz bem para a nossa saúde mental. Tem gente aí comprando medicação para ativar a endorfina, a serotonina. Mas a atividade física já ajuda nisso. Olha, a Aline botando ali, tomar banho de chuva, encontrar os pequenos prazeres na vida. Isso faz bem também para a nossa saúde física e mental. E procurar, quando você não consegue, eu sei que a gente tem que entender isso. Quando você não conseguir por você mesmo, procure ajuda. Eu não estou tirando a soberania de Deus. Você procura ajuda em Deus. Mas também Deus diz que devemos procurar ajuda em quem? Com as pessoas que vão estar nos ajudando. Seja um profissional. Eu uso muito isso aqui na minha... Não sei se vocês vão conseguir ler. Ir ao psicólogo é tão comum quanto ir ao dentista, ao médico. Se eu cuido do corpo, por que eu não posso cuidar da minha mente? Agora a gente está tendo mais dificuldade de ir aos médicos, né? Por isso que a gente precisa se cuidar também em casa. Cuidar da nossa saúde física, mas também buscar profissionais que vão estar prontos para estar ajudando. E não ficar com aquele tabu. Não só tem os psicólogos, você tem os seus pastores. Você tem os seus líderes espirituais que você pode também estar procurando. Então Deus sempre vai lhe dar estratégias quando você não conseguir fazer isso. A questão é você saber escolher. Eu vou escolher me isolar. Eu vou escolher não cuidar de mim. Eu vou escolher não ter bons relacionamentos. E eu vou escolher não ter controle e capacidade de lidar com tudo isso. É a questão da visão. Eu vou me desesperar igual aos discípulos e não entender que Jesus está no barco e está cuidando de nós. E o importante, eu já estou finalizando, vocês podem colocar também perguntas aí. Mesmo que a gente se encerre, a gente pode voltar, porque eu quero louvar com vocês, que Deus fale ao coração de vocês também. Mas vocês podem estar jogando aí perguntas, dúvidas. Mas eu creio que a gente conseguiu encaixar tudo isso. Mas saia focando nisso, entenda. Saiba se relacionar com você mesmo. Esse é o momento que você precisa fazer isso. Que é o que a gente tem que entender. Eu preciso amar a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a mim mesmo. E ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso entender isso. E essas três coisas me ajudam na saúde mental. Saiba se relacionar com você mesmo. E entender a sua dor, as suas frustrações. Mas também entender que você é capaz de dar a volta por cima. Você é capaz de organizar as coisas. E pontos chaves, mesmo que eu tenha 5 minutos, pontos chaves. O que é que eu costumo também dizer aos pacientes? Crie uma rotina. A gente não sabe, não tem data de quando realmente vai voltar tudo à normalidade. Então é bom criar uma rotina. Em que sentido? Pode colocar horários, quem esquece, anota. Crie uma rotina, seja diária, ou seja semanal, ou seja mensal. Porque isso ajuda. Ter horário de dormir, ter horário de acordar. Depois pesquisem sobre isso, que isso faz bem para a nossa saúde mental. Ter uma boa qualidade de sono. Dormir faz bem. E dormir bem. Não vamos ficar só nessa fase. Eu tô na fase de férias, que eu não tenho hora de acordar, não tenho hora de dormir. Porque o dormir faz com que a mente e o corpo descansem e recarreguem para ter energia para um novo dia. Então, depois pesquise
quais são os benefícios e os malefícios quando a gente não tem uma boa qualidade de sono. Outra questão, ter a rotina, mas em que sentido? Também não foque só na rotina. Porque às vezes também a gente se frustra, a gente programa, cria aquela expectativa, que eu tenho isso muito nos meus pacientes, fazem isso. Aí cria aquela rotina, aí o que é que acontece? Não conseguiu atingir aquela listinha, aquelas metas que você colocou. Aí se frustra. Não. Também saiba lidar com isso. Tudo é uma questão de olhar a situação. Saiba lidar com isso em que sentido? Eu não consegui hoje. Mas também eu falei essa semana com uma paciente isso. Mas também aproveite aquele dia. Não necessariamente a gente vai acordar todos os dias bem. Não acho que eu também estou acordando todos os dias bem. Tem aquele dia que a gente vai acordar mais preguiçoso. Aproveita aquele dia de preguiça e curta com sua família. Mas não necessariamente a gente só vai ficar nesse. É tudo equilíbrio. Mas tem aquele dia que a gente acordou com todo o gás. Saiba aproveitar, mas é bom também ter a rotina. Mas não focar só nisso. Cuide. Se organize. Tem horários de meditação da palavra, horários de estar buscando a face de Deus, horários de estar buscando conhecimento, adquirindo conhecimento, seja pela internet. Use a internet de forma sábia. Em que sentido? Vamos adquirir conhecimento. Quem é os estudantes? As pessoas que estavam dizendo, não tenho tempo para fazer uma pós, não tenho tempo para adquirir mais conhecimento de alguma coisa. Agora você está com tempo. A questão é se organizar, certo? E também o que? Respire. Isso já ajuda. A saúde física que eu falei de praticar exercício físico. Quando você perceber, que eu tô daquele jeito, meu Deus, eu não me controlo. Pare, respire. Respire pausadamente. Sabe aquela história que a gente ouve de contar até 10 até se acalmar? Literalmente funciona. A gente tá a minutinhos. Eu vou voltar porque eu quero também jogar perguntas para vocês. Eu vou estar encerrando. E a gente volta e eu encerro com louvor e falo sobre isso que eu trouxe agora. Amém? Olha, Tássia ali rindo. Porque eu quero ouvir vocês também, né? Não adianta a gente só falar e não ouvir. Eu vou estar encerrando e a gente vai... Volta todo mundo de novo, ok, gente? Porque eu vou falar, deixar vocês tirarem as dúvidas e fazer perguntas e também finalizar a nossa palestra. E creio que também Deus vai falar com vocês através do louvor, tá bom? Encerrando e volto já já. É no piscar de olhos, volta todo mundo. Que Deus abençoe. Olha eu de novo, bora gente, voltando. Cadê vocês? Viu? Oi gente, bora lá, cadê? Compartilhando com quem ainda não entrou. Tô encerrando realmente. Olha, o bom da agora de live, né? Quem sabe eu sou faladeira, mas eu acho que foi bom. Eu quero também ver o feedback de vocês agora. Eu acho que foi bom, né? Porque agora eu pude falar sem ninguém ficar me interrompendo. Mesmo meu marido aqui, sabe? Mas ele tava me ouvindo paciente. O bom da live é isso, que eu pude falar e eu louvo a Deus porque eu creio que pude ajudar pessoas. E tenho certeza que a partir desses conhecimentos adquiridos nesta noite, Deus vai estar dando a você sabedoria para saber lidar com as situações do dia a dia, com a situação atual e também, em que sentido? Saber cuidar da sua saúde mental, que é tudo interligado, cuidar de si, cuidar do outro e cuidar de si mesmo. E a música que eu vou louvar agora, para a gente estar encerrando, fala sobre a passagem que eu trouxe, né? Quem chegou agora, Daniel, botando aí. Sobre a passagem que eu trouxe. A passagem de Jesus com os discípulos no barco. Tava aquela tempestade, a gente tá passando por essa situação. Aí uma coisa que eu ouvi muito, todo mundo tá passando pela tempestade, mas cada um está em seu barco. Só que, lembre-se que Deus é
onipresente. Ele está presente em todos os nossos barcos. Por que é que a gente está se desesperando? Por que é que a gente está deixando a nossa saúde mental sem ter o equilíbrio, sem saber reinventar as coisas, sem colocar a nossa fé em prática e entender? Ele está no barco. Se acalme, descanse e entenda uma coisa. Qual é a lição que ele está querendo me trazer e trazer a você nesse momento? Qual é a lição? Qual é a lição? Em vez de ficar perguntando, meu Deus, mas por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Troque a palavrinha por quê e coloque para quê. Tem um objetivo por trás. Qual é ele? Tem um objetivo por trás. Qual é ele? O que é que Deus está querendo lhe direcionar diante dessa dificuldade? O que é que você também pode parar para analisar e melhorar em relação a isso? Sugestões. Sugestões de leituras da palavra, né? Como eu falei, ó. Cria rotina. Tenha momentos de paz, de relaxamento e respire. Vocês vão encontrar também na internet técnicas de relaxamento que vai fazer com que a endorfina e dopamina exerça no seu corpo e na mente, vai também se sentir bem. Tire momentos para a meditação da palavra, de buscar a face de Deus, de leitura. Leitura em que sentido? Não só leitura de livros, mas também Palavra do Senhor. É o primeiro livro que eu quero indicar nesse momento. Palavra de Deus. Para que a gente esteja meditando nesse momento. Mas também tem outros livros. Ó. Como eu falei sobre mudanças, tem um livro que eu uso muito. Eu sou fã dele e indico para muitos pacientes. Quem mexeu no meu queijo? Você pode encontrar nas redes sociais. Ou quem já tem, pode ir divulgando. Quem mexeu no meu queijo? Fala sobre isso, sobre mudança, sobre coisas novas. Tem os personagenzinhos, os ratinhos, que um decide. E agora? A comida acabou. A gente vai ficar a esperar só a reservazinha? Ou outro diz, não, eu vou sair, eu vou pro novo, e eu vou criar novas estratégias para eu saber lidar com isso. E também, gente, e outra coisa, saiba usar as redes sociais. Saiba usar as redes sociais. Já vai fazer, acho que uns 15 dias ou 3 semanas. Eu fiquei, porque deu problema no meu celular, e eu fiquei sem o WhatsApp. Só ficava, às vezes, usando o Instagram. Literalmente, a gente acaba se desconectando e conectando em nós mesmos. Isso faz bem. Isso faz bem por quê? Porque às vezes a gente vai ficar só preso a isso. As redes sociais, as mídias em geral. Eu tive colegas e pessoas que também que eu atendi. Quando eu assisto o jornal eu já me desespero, me dá uma angústia. Quando eu vejo que aumentou o número, agora aqui em Cedro de São João, aumentou os casos. Se você focar só nisso, isso vai fazer mal também para a sua saúde mental. Então tente se desconectar das redes sociais, ou quando for usar, use de forma saudável. E use também, o que é que eu costumo dizer? Comece a adquirir conhecimento nessa calmaria do isolamento social. Comece a fazer coisas que você vai adquirir conhecimento. Não assista só por assistir, não assista qualquer coisa. Eu sei que vai ter dias que é bom assistir os vídeos de comédias, mas é bom, por exemplo, se eu for ver um filme, que eu tire uma lição dele. Se eu for assistir uma palestra, que eu pare para analisar e coloque em prática. Se eu for assistir uma pregação, que eu pare para analisar e seja sensível a ouvir a voz de Deus. Então, use as redes sociais também para você cuidar da sua saúde mental, física e emocional e espiritual. Então, saiba lidar com as redes sociais. Então, como eu indiquei o livro, né? Primeiro, Palavra de Deus, que é um livro atualizadíssimo e fala sobre tudo isso. Tudo que a gente já passou, tem passado e vai passar. Tá tudo aqui na Palavra de Deus. Quem mexeu no meu queijo
e tantos outros livros que você pode estar indicando para outras pessoas. Seja também canal de bênçãos, como eu falei na minha pregação na igreja, pelo canal da Igreja Unida em Cedro, no YouTube, eu falei sobre isso. Marque pessoas com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações. Que legado é que você vai deixar? Que lembranças as pessoas vão ter de você? São boas ou são ruins? Isso faz bem também para a sua saúde mental. E agora, literalmente, foi 5 minutinhos da nova live e a gente vai estar louvando nesse momento, como eu falei da passagem de Jesus com os discípulos no barco. Cada um está em seu barco. E como eu falei, é uma questão de olhar a situação de forma diferente. Cada um está em seu barco. Mas lembre-se, Deus está no barco de todos nós. A tempestade todo mundo está passando. As dificuldades todo mundo está passando. Mas entenda que o que Deus quer te ensinar nesse momento é o quê? A se controlar em meio ao mar de ondas altas. Então, louve e adore ao Senhor nesse momento conosco. Aí dentro do seu lar, faça desse louvor uma adoração ao Senhor. Me digam aí se o playback tá bom, viu, gente? Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Confie no Senhor. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Declare: Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar.
o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem nos ajudar. Amém? Então creia e glorifique e exalte a esse Deus, porque Ele está no controle de tudo e está nos ensinando a ter controle emocional diante dessa onda, diante dessa tempestade, diante desse mar. Creia que o Senhor está no barco e está nos ensinando a exercer a nossa fé e confiar nele. Então, estamos já encerrando, literalmente. Que Deus, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos estar orando juntos para finalizar essa live. Tenho certeza que Deus falou ao coração dos irmãos, então que nós possamos estar cuidando da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde emocional. E espero que esses ensinamentos, esses conhecimentos que eu transferi para vocês nessa noite possam estar lhe ajudando e que você possa também estar ajudando outras pessoas nesse momento, amém? Então vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Você ore aí dentro do seu lar e creia que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra, amém? Pai querido e amado, ainda estando na tua presença, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor é que nos dá sabedoria que vem do alto para estar transmitindo o conhecimento que foram adquiridos, porque é o Senhor que pode estar cuidando da nossa saúde mental. Mas Deus, que nós possamos entender que tem ações que somos nós que temos que fazer. O Senhor está no controle de tudo, mas tem coisas que somos nós que devemos fazer para aquilo que é impossível aos nossos olhos. O Senhor está agindo. Então nos ajuda, nos direciona para que nós possamos saber cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde espiritual. E o Senhor vai estar nos conduzindo. E aquilo que foge do nosso controle, o Senhor vai estar colocando em controle. O Senhor vai estar acalmando a tempestade, porque o Senhor está no barco e nós cremos que tu és fiel para cumprir na sua palavra. Nessa noite nós entregamos toda a ansiedade, toda a angústia, todo o desespero, toda depressão em tuas mãos, porque cremos que o Senhor pode agir, pode intervir, e a cada dia o Senhor vai nos direcionar para saber agir, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso lar, cuidar do nosso altar espiritual.
e vai agir em favor da tua igreja, do teu povo, dessas pessoas, desses lares, Senhor. Entra com providência, repreenda todas as obras do inimigo, vai repreendendo todo espírito de descontrole emocional, que o Senhor esteja controlando, que o Senhor esteja dando o equilíbrio que vem de ti, e que o teu nome venha ser glorificado e exaltado em cada lar espiritual, em cada lar físico, e em cada lar igreja, Senhor, nós te engrandecemos e exaltamos o teu nome. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Passei 15 minutinhos, mas que Deus os abençoe. Próxima quinta-feira vai estar aqui a irmã Vanasha para estar falando sobre violência doméstica. Esteja ligadinho. E esteja também compartilhando essa live para outras pessoas. Fica 24 horas aqui no feed, nos stories, mas vamos tentar ver se eu baixo a live para depois estar compartilhando com os irmãos e deixar no IGTV da igreja. Certo, irmãos? Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus os abençoe. E tenha uma noite abençoada. Amém? Paz. Fiquem com Deus.